nós que ficamos aqui, pode encostar, por favor. Nós que ficamos aqui, vamos então aprendemos juntos um pouquinho mais o que nós lemos aqui no texto de Efésios, capítulo 4, dos versos 1 a 16. Bom, primeiro eu quero introduzir lembrando vocês que nós temos, nos últimos meses, falado muito acerca de encontros, né? E principalmente dos efeitos ou dos resultados desses encontros que as pessoas tiveram com o nosso Senhor Jesus. Uma coisa em comum que nós podemos citar, analisar e concordar sem sombra de dúvida é que nenhuma das pessoas que tiveram um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, eles continuaram os mesmos, né? Cada um dos encontros teve uma mudança, seja ela física, seja ela espiritual, seja ela de caráter, como nós vimos durante todos esses encontros que nós falamos. Se você, por acaso, está chegando agora e não sabe do que eu estou dizendo, no nosso canal do YouTube tem lá todos os sermões aí desse ano, tá bom? Procura lá, Cliff Oak Church no YouTube, que você encontra todos os sermões lá sobre encontros. Então, eu espero que a esse ponto, para vocês que estão aqui já há mais tempo e têm acompanhado, eu espero que nesse ponto vocês tenham entendido já a mensagem dessa mescla de sermões ou de estudos que nós temos feito juntos, né, sobre encontros e vida da igreja, encontro e vida da igreja, encontro e transformação, encontro e mudança de hábito, encontro e transformação diária na vida daquele que tem um verdadeiro encontro, na vida do crente, ok? Caso vocês não tenham entendido, então eu vou explicar mais um pouco ainda. Eu tenho falado, e não só eu tenho falado, mas a Bíblia diz que uma vez que Cristo gera em nós, ou uma vez que nós nos encontramos verdadeiramente com Cristo, Ele gera em nós mudança. Em alguns casos, a mudança é instantânea. Em outros, pode levar algum tempo, a gente ainda fica um pouco meio cético, querendo saber realmente o que está se passando, mas o fato é que a mudança ocorre. Não tem como, eu mandei mensagem para vários de vocês essa semana, aquela velha ilustração, né, do pastor sábio, brasileiro, do Matuto, que prega lá na roça, e ele, para ilustrar bem isso, ele fala assim: irmãos, a comparação é fácil. Não tem como uma carreta bater de frente com um fusquinha a 100 km por hora e esse fusquinha sair ileso. É impossível. Do mesmo jeito que é impossível você ter um encontro verdadeiro com Cristo, você se encontrar com o Mestre, com o Salvador, com o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, e continuar o mesmo. É impossível. Impossível. Então é nesse sentido que nós temos falado durante todos esses meses, ok? E aí, semana passada, nós vimos, Efésios, capítulo 2, e nós falamos sobre a nova vida em Cristo, ou sobre quando nós somos adotados à família de Deus, não é? Quando nós ouvimos o Evangelho, o Espírito Santo então atua em nós, e nós então cremos que de fato Jesus é o único que pode salvar e é o único que pode promover essa nossa reconciliação com Deus. Ele mesmo diz acerca de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só através dele nós temos acesso ao Pai, por mais ninguém. Temos então agora uma nova vida, nós somos adotados a uma nova família, a família de Deus, somos chamados filhos de Deus. Por isso nós nos chamamos de irmãos, de irmãs, porque pertencemos à mesma família. Mas nós temos também uma nova responsabilidade, e é essa parte que muitas vezes nós esquecemos. Nós temos uma nova responsabilidade. Viver de acordo com um membro da família celestial requer responsabilidades. Lembra que eu disse semana passada? Já pensou você andando na rua e alguém aponta e fala: ei, ali está indo um membro da família real. Já pensou? E dependendo da postura que você está tendo, você iria ser cumprimentado ou escarnecido por causa da sua postura, porque você é membro da família real, você não deveria estar se comportando assim, você não deveria estar agindo dessa maneira. Já pensou?
Nós vemos aí escândalos e mais escândalos com a família real. O que eles dizem? Ele e ela são membros da família real, eles não deveriam estar se comportando dessa maneira. Eles têm que dar exemplo. Eles têm que dar exemplo. Assim é comigo e com você, nós somos membros da família real ou não? Somos membros da família celestial, que é a melhor de todas. Então, pensando nisso, nós vamos estudar juntos hoje, ok? E Deus, em sua infinita misericórdia, Ele pegou tudo isso, pegou todo esse povo diferente, esse povo tudo de diferentes lugares, de diferentes línguas, de diferentes costumes, colocou tudo junto num lugar e chamou esse povo de igreja. Instituiu então a igreja. Povo escolhido, chamado para fazer a diferença. Esses somos nós. Então voltamos para Efésios. Vimos na semana passada que nós somos adotados à família de Deus. E Paulo, nos 3 primeiros capítulos de Efésios, ele fala muito especificamente sobre a salvação, sobre o senhorio de Cristo, sobre a humanidade que estava fragmentada, separada, sendo agora unida e enxertada na família de Deus. E ele vai mais além, essa humanidade sendo transformada e agora sendo equipada a cada dia. Agora no capítulo 4, a partir do capítulo 4, Paulo, não é que ele muda de assunto, mas talvez ele muda o foco. Ele passa da exortação daquilo que Deus tem feito, que é a salvação, que é a transformação, que é tudo, na verdade, na nossa vida. Ele passa do que Deus tem feito para aquilo que nós devemos fazer. Então, ele muda o tom. Então, 4 coisas importantes nós aprendemos no texto que o irmão Marcos leu hoje. Primeira coisa, conduta. Segunda coisa, unidade. Terceira coisa, diversidade. E a quarta, maturidade. É sobre essas 4 que eu gostaria de falar essa noite. Primeiro, conduta, versos 1 e 2. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Começa com amor, e se você ler o verso 16... 16? Isso. Verso 16 diz: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresça e edifique-se a si mesmo na medida que cada parte realiza a sua função. Começa com amor, termina com amor. Mas vamos ver aqui então sobre conduta. Paulo, ele já começa o apelo de um jeito que os seus leitores não pudessem pensar sequer em autopiedade. Se você está aí falando assim, ai, tadinho de mim, né? Ai, mas eu não consigo pregar, mas eu não consigo viver dessa maneira, ou, nossa, as coisas estão tão difíceis. Paulo já começa jogando suas credenciais na mesa, como prisioneiro do Senhor. Paulo era prisioneiro do Senhor por amor a Cristo e pelo amor de Cristo por ele. Paulo agora deixou de ser escravo do mundo, escravo de Satanás, para ser um escravo, um servo de Cristo, um mensageiro de Cristo. Então, por amor a Cristo e por causa desse amor, Paulo estava inclusive preso. Então, prisioneiro nos 2 sentidos, prisioneiros por Cristo e pela causa de Cristo. Então ele já refuta aqui qualquer desculpa que você possa dar, qualquer desculpa que eu possa dar. As coisas estão difíceis. Pois é, Paulo está falando isso da prisão. Ele está escrevendo da prisão. Ele foi preso por causa de Cristo. Quais são as coisas que nós temos passado por causa de Cristo? Pois é, Paulo foi açoitado, preso, inclusive morto, decapitado por causa de Cristo. Ok? Então ele chama atenção para as qualidades que agora devem ser evidentes nas nossas vidas: humildade, mansidão, longanimidade, tolerância e amor. Obrigado, pastor Cleber. E amor. Humildade.
O palavrinha é difícil de engolir, até tomei água. Palavrinha é difícil de engolir hoje em dia, não é verdade? Já brincava o nosso amigo pastor Robson, que tem gente que diz que é tão humilde que devia chamar 2 milde, né? Devia chamar 2 milde, não é mesmo? Mas é verdade, mas humildade, gente, hoje as pessoas têm distorcido essa ideia de humildade. As pessoas têm distorcido o que é ser humilde de verdade. Tem gente que fala que eu sou tão humilde que eu tenho orgulho de mim mesmo. Isso não é humildade de maneira nenhuma. Né? Ao contrário do que muitos pensam, também humildade não é sinal de fraqueza. Né? Na verdade, só consegue ser humilde quem é forte, sabia? Só consegue ser humilde quem é forte, porque os fracos têm a necessidade de ganhar sempre. O humilde não precisa ganhar sempre. O humilde não precisa sempre ganhar a discussão. O humilde não precisa sempre estar por cima. O humilde não precisa sempre estar certo. Pelo contrário, ele entende quando deve parar. O humilde, além de humilde, é inteligente. Ele entende quando deve dar um basta na conversa e acabou aqui. Vamos parar por aqui que é melhor. Esse é humilde. Esse é humilde. Ele não tem necessidade nenhuma de se aparecer. Na verdade, o humilde, ele vive de maneira para que Cristo seja visto em sua vida. E aí Paulo fala também de mansidão, e aqui eu estou falando de conduta, lembre-se, conduta, humilde, mansidão. Essa palavra quer dizer o meio termo entre ser irado demais e ser dócil demais. Né? Quem já ouviu aí? Eu mesmo costumo falar. Outro dia eu estava conversando com alguém, brincando, né? E o rapaz falou para mim, pastor, você como pastor devia fazer não sei o que. Eu falei, meu filho, eu sou crente, mas não sou bobo. Eu sou pastor, mas não sou bobo. Espera aí, não é bem assim que funciona. Né? E a gente tem que ter esse meio termo. A gente não pode ser irado demasiado, mas também não pode ser dócil demais, no sentido de deixar fazerem o que querem. O Senhor Jesus era dócil? Sim, com certeza, e Ele é o nosso exemplo. Mas o Senhor Jesus também teve umas horas que deu uns pega, ou não? Na hora da sua pregação, na hora da sua exortação, na hora que entrou no templo, e estavam fazendo do templo covil de ladrões, o que ele fez? Ele falou, será que você poderia, por favor, tirar as suas coisas? Falou? Não, derrubou tudo. É isso que você faz da casa do meu pai? O que vocês estão fazendo da casa do meu pai? E tem que irar mesmo. Do mesmo jeito que eu fico bravo quando eu escuto vocês falando algumas besteiras por aí. Eu falo, não, gente, não é isso que vocês estão aprendendo, pelo amor de Deus. Então, essa palavra mansidão, tem que tomar cuidado com ela. Ok? Nós temos que ser mansos, é verdade. Temos sim que ser mansos. Mas vamos pensar nessa mansidão como um animal domesticado. Você já viu um Rottweiler domesticado? Tão bonitinho. Ele vem, come na mãozinha, dá patinha, deita, rola. Vai entrar 2 horas da manhã no quintal para você ver uma coisa? Ele é domesticado, mas ele continua sendo forte. Um cavalo. Já viu o tamanho dos cavalos da rainha? Parece uns camelos. É dessa altura, o peito do cavalo é dessa altura. É lindo, é lindo, é lindo. Eu só vi aqueles pangaré lá no interior de São Paulo, né? Aqueles pangarézinhos dessa altura assim, tudo pequenininho. A gente vê aqui, não é verdade? É uns cavalos grandes, altos, coisa mais linda. E aqueles cavalos são domesticados, mas vai você medir força com um cavalo daquele para você ver uma coisa? Não tem como segurar. Se ele resolver que ele vai sair dali, vai sair derrubando tudo, ele vai sair derrubando tudo. Então é nesse sentido aqui que eu quero que vocês entendam, ok? Mansidão não é sinônimo de fraqueza, mas sim que a sua força, o seu temperamento está sob controle. É o que Paulo teve que aprender a duras penas, é o que Pedro teve que aprender a duras penas. Tanto Paulo quanto Pedro, eles eram coléricos sanguíneos. Ok? Eles tinham temperamento forte, assim como alguns de nós aqui temos, temperamentos fortes. Só que nós temos que ter mansidão e saber controlar esse temperamento. Isso é mansidão. Não é sinônimo de fraqueza, mas a nossa força, a nossa língua, como eu falei com o irmão hoje antes do culto, ele lembrou muito bem, Tiago fala isso, se nós conseguíssemos domar a nossa própria língua, nós seríamos perfeitos, homens e mulheres perfeitos. Uma coisinha tão pequena, mas é forte. Então, doma ela, morde. Morda, doma ela, ok? E aí também, Paulo fala sobre longanimidade, paciência longa, quase o tamanho das pernas do Carlinhos, assim, longa. É a paciência
que inclusive nós temos que ter com aqueles que nos tiram a paciência. Porque tem gente que gosta de tirar a paciência, não tem? Tem gente que nos tira a paciência. E tem situações que nos tiram a paciência também. Principalmente os provocadores. Tem uns que provocam a gente de um tanto, que dá vontade de perder a mansidão, perder a longanimidade. Amor, então, nem se fala. Né? Mas a gente tem que saber controlar. E Paulo vai mais adiante. Diz que nós temos que suportar uns aos outros. Suportar. Eu já preguei sobre isso e ainda existe pessoas que acham que esse suportar aqui é de suportar. Não gosto, mas tem que suportar. Não gosto, mas tem que conviver. Não é esse suportar que a Bíblia fala, não. Nenhum momento. Suportar é literalmente dar suporte. Dar suporte. Ok? Chamar a atenção quando necessário. Puxar a rédea quando necessário, encorajar, se tiver que encorajar, mas também dar suporte. E claro, amor, como eu disse no início, é o começo e é o fim de tudo, a base. A segunda coisa que Paulo diz, continuando aqui, dos versos 3 a 6 agora, ele fala sobre unidade. Paulo agora fala, primeiro ele fala do nosso comportamento, a nossa conduta, e agora ele passa a falar da nossa unidade. Lembra-se que Paulo estava escrevendo para quem? Para a igreja de Éfeso. E assim nós estamos aqui hoje, a igreja aqui em Cliff Oak. De 3 a 6 sobre unidade. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Nossa. Quando finalmente nós conseguimos viver, tendo em mente as condutas que nós acabamos de falar, nós então conseguiremos viver em unidade. E veja bem, unidade não quer dizer conformidade. Né? Eu até me veio à mente um filme que eu assisti anos atrás, do Will Smith, chama I Am Robot. Já assistiram? Já assistiram? Que ele está no futuro e de repente ele descobre que eles estão querendo a segurança da cidade, vai ser toda feita de robô e não sei o quê. Aí tem umas horas no filme que eles abrem um galpão assim, tá cheio de robô, tudo igualzinho, assim. Pensou se a gente fosse assim? Ia ser muito sem graça, não é verdade? Ia ser muito sem graça. Eles falam tudo igualzinho, andam igualzinho, repete tudo porque eles são programados. A igreja não é isso. Pelo contrário, nós temos gente diferente, que fala diferente, que tem sotaque diferente, que tem cabelo diferente, olho diferente, que pensa diferente. Amém por isso. Isso é igreja. Um monte de pecador junto, tentando viver em unidade. Amém. Aqui é o grande hospital, aqui é onde a gente aprende, aqui é onde a gente é curado, sarado. Amém? É aqui dentro. Então, unidade não é conformidade. Nós temos todo o direito de pensar diferente dos outros, mas nós temos o dever também de respeitar quem pensa diferente. Eu gosto de azul, já perceberam? Eu gosto de azul. Se você não gosta, legal, eu gosto. Ah, mas você... Não vou ficar discutindo, amigo. Não vou ficar discutindo com você porque você não gosta. Tudo bem, você não gosta, é um direito que você tem. Agora, eu tenho o direito de gostar, ou não? Tenho, não? Então, é isso. Isso é unidade, não é uniformidade, ok? Quando nós somos mansos, por exemplo, nós vamos discutir um assunto, necessariamente, sem brigar, mesmo tendo opiniões diferentes. O que acontece é que às vezes as discussões ficam tão inflamadas que a gente para não por sabedoria ou humildade, a gente para não pegar no braço mesmo. Ó, vamos parar por aqui, porque é melhor, senão a gente vai acabar se estranhando. Não é? Você não ouve isso? Pois é, isso não é unidade. Nós podemos discordar sem necessariamente brigar, porque a gente discorda. A gente tem que aprender a discordar, nós temos que aprender a concordar que nós discordamos. Ok,
eu discordo de você, mas tudo bem, eu respeito sua opinião, mas eu também gostaria que você respeitasse a minha. E tudo bem, e a gente consegue conviver com isso, e a gente consegue conviver, não tem problema nenhum, ok? O que não pode, o que não devemos, vamos dizer assim, é querer empurrar a goela abaixo o que eu acho ou o que eu penso, e querer que você pense igual a mim. Não dá para fazer assim, não dá para fazer assim. E quando fala-se em testemunhar da fé que nós professamos, então, aí é que não pode mesmo. Billy Graham já dizia, seja a sua vida o sermão que você prega lá fora. Seja a sua vida o sermão que você prega lá fora. Que lá você não precise nem abrir a boca, que a pessoa olhe para você e enxergue Cristo na sua vida. É assim que devemos viver. Quer dizer que nós vamos concordar com tudo, que nós vamos achar tudo legal, tudo bonito? Não. Mas nós vamos ter atitudes diferentes para determinadas circunstâncias. Notem que Paulo também deixa claro aqui que não é para que nós criemos a unidade, mas para conservarmos a unidade. Porque quem cria unidade em nós, adivinha? Graças a Deus por isso, quem é? É o próprio Deus. Não é para que nós criemos unidade, é para conservarmos ela, porque a unidade nós já temos, ou já deveríamos ter. É para que nós a conservemos, porque ela já existe, porque ela é obra de Deus, não é nossa, e graças a Ele por isso. Olhem só onde está fundada essa unidade. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança pela qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Muito cuidado quando ouvimos por aí que em nome do amor nós devemos nos unir. Que em nome do amor está tudo bem. Não, porque você adora um Deus, mas eu adoro outro Deus, mas em nome do amor nós precisamos nos unir. Em nome do amor nós devemos aceitar a todos. Cuidado, isso é ecumenismo. Isso muitas vezes está infiltrada a heresia dentro disso. Então cuidado, cuidado. Nós devemos nos unir. Nós temos que tomar cuidado também quando começa a se falar muito acerca de doutrinas, determinadas doutrinas, porque na verdade as pessoas falam assim, não liga para a doutrina não, porque doutrina na verdade só divide a igreja. Não, eu não concordo. Eu concordo que a doutrina divide a igreja quando nós estamos fundamentados na doutrina do homem. Quando nós estamos fundamentados na doutrina bíblica, ela só faz a igreja crescer e frutificar. A doutrina bíblica. A nossa unidade, ela deve estar alicerçada onde? No Senhor e na sua palavra. Na sua palavra, com certeza. Ok? Esse aqui é o nosso manual. Meu Deus, amassou minha folha. Pastor Kleber do céu. Sou igual o pastor Kleber. Se eu fizer uma orelha, eu já fico doido. E essa foi o que você me deu ainda. Onde é que eu estava? Então, nós temos que estar alicerçados na palavra do Senhor, irmãos. É na palavra dele. Aqui está o nosso manual de fé e prática. Não vai procurar em nenhum outro lugar. Não vai procurar em vídeos, não vai procurar em livros, não vai procurar em coaches, em psicologia de autoajuda. Não procure lá, porque lá você não vai encontrar. Porque cada vez que você procurar, você vai buscar mais e mais você vai se decepcionar. Aqui não. Aqui a palavra te exorta e ela tem poder de te transformar e tem poder de te colocar de volta no trilho. Ela tem poder. Então, quando nós falamos dessas coisas, de pensamentos, de doutrinas e disso e aquilo outro, são pensamentos totalmente egocêntricos. Nós não podemos pensar assim. Veja, um só corpo é uma igreja remida e unida pelo sangue de Cristo. Um só corpo. Um só Espírito é aquele que habita na vida do crente, é aquele que habita em nós. Um só Espírito, só existe um. Uma só esperança, a esperança da volta gloriosa do nosso Cristo, Salvador e Redentor. Essa é a esperança pela qual nós estamos aqui. Um só Senhor, Jesus Cristo, que morreu por nós, ressuscitou por nós e voltará para nos buscar. Um só batismo, e eu não estou falando aqui de imersão, aspersão, sprinkling, eu não estou falando nada disso. Um só batismo, eu estou dizendo sobre o batismo que trata da união de Cristo com a sua igreja. Esse é o batismo. E
um só Deus e Pai, que está, como disse o texto, um só Deus e Pai de todos, sobre todos, por meio de todos e em todos. Em todos. Amém? Então nós já vimos conduta, unidade e agora vamos falar de diversidade. E aqui o caldo engrossa. Um pouquinho, porque tem gente que usa isso aqui, usa o texto, literalmente usa o texto fora do contexto para usar como pretexto. Vamos lá. Cada um de nós foi concedida graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu? Senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Notem, existe um pequeno contraste, se nós olharmos bem, entre o verso 6 e o verso 7. No verso 6, Paulo diz, há um só Deus, um só Pai de todos, que é sobre todos, meio de todos e em todos. Aí o verso 7 ele diz, e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Eita, e agora? O que Paulo quer dizer? Primeiro, a primeira parte. O que Paulo quer dizer é que nós temos um Deus, que apesar de termos um só Deus, apesar de sermos um só povo, apesar de sermos diferentes, Deus, em sua graça, nos dá dons diferentes para as diferentes necessidades da igreja. É isso que Paulo está dizendo. E a maneira mais fácil que eu gostaria de... Eu não quero me apegar muito nesse assunto, porque é pano para manga, mas a maneira mais fácil de interpretar o que diz aqui, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens, tem algumas linhas teológicas que acham literalmente que o Senhor desceu ao inferno e pegou lá os cativos e levou para o céu. Eu tenho dificuldade de acreditar nisso. Porque uma vez que está no inferno, amigo. Acabou. Certo? Está no inferno. Ok? Então, segundo os historiadores, segundo vamos dizer assim, uma linha que eu gosto mais de seguir, ok? Que é uma linha mais séria, uma linha de teólogos que realmente fazem a diferença no nosso mundo, que fizeram na época deles e continuam fazendo até hoje, e que eu concordo com eles, é uma maneira da gente entender isso fácil, é que a maneira... Cristo, na verdade, ele saiu da sua glória e desceu aqui na terra. E daqui ele levou os cativos com ele. Ok? Ele saiu da sua glória e veio aqui nas profundezas, porque aqui é profundeza, irmão. Aqui ele levou o cativo com ele. Então, desculpe, e por meio da sua morte, por meio da sua ressurreição e glorificação, ele nos livrou das correntes de Satanás, do cativeiro de Satanás. A Bíblia fala o tempo todo disso, que uma vez que estamos fora, uma vez que estamos longe de Cristo, nós somos escravos de quem? Se nós estamos fora, se nós estamos afastados da família de Cristo, nós não somos enxertados por meio de Cristo, nós somos escravos de quem? De Satanás. Então, uma vez em Cristo, ele nos livra dessas correntes e nos leva cativos. Com ele liberta. Amém? Então, nós partimos então para as qualificações que Paulo lista aqui. Primeiro, apóstolo. 3 coisas também que eu gostaria de salientar aqui sobre apostolado, ok? Houveram concílios durante a história da igreja, ok? Houveram homens fiéis à palavra, houveram homens que realmente estudaram o significado disso e chegou-se a um consenso. E, sinceramente, eu prefiro ficar com esses homens do que ficar com um que chega aí, bate no peito e diz que é apóstolo. Ok? Eu prefiro ficar com esses aqui. Ok? Então, apostolado, chegou-se a um consenso que precisaria 3 qualificações para você poder ser chamado de apóstolo. Primeiro,
conhecer Jesus pessoalmente. Segundo, ser testemunha de sua ressurreição. Terceiro, ter seu ministério autenticado com milagres especiais. Então, se pensarmos assim, não. Definitivamente não. Não temos apóstolos hoje. Ok? Aí se você pensar, mas Paulo não conheceu Jesus, Paulo não foi testemunho da ressurreição, mas Paulo teve o seu ministério autenticado, com milagres. Amém? Concordamos nisso? Que bom que a gente concorda em concordar. Então, pensando assim, né, pensando dessa maneira, o que eu creio, que eu concordo, eu não estou só falando para você uma informação, estou dizendo que é o que eu creio, que é o que eu acho, ok? Eu posso estar errado, não sei. Quando a gente chega lá, a gente conversa com o Senhor, fala, Senhor, será que eu não respeitei seus apóstolos? Ou será que era tudo charlatão mesmo? Como é que é? Não sei. Mas o que a história da igreja me ensina, o que tudo nós temos estudado e aprendido, é que para ser apóstolo tem que ter essas 3 qualificações. Tem um livro, inclusive, do pastor Augusto Nicodemos, que ele trata sobre isso. Dessa grossura. E que é muito bom, e ele vai na história da igreja, e ele vai, inclusive, onde tudo começou com essa nova onda de apostolado hoje. Quem quiser emprestado para ler, não vou emprestar, compra o seu. Estou brincando, eu empresto. Eu tenho, se quiser emprestado, mas saiba você que eu tenho uma lista para quem empresta meus livros e eu cobro. Né, Carol? Carol sabe. Carol, cadê meu livro? Não, pastor, está aqui, já estou levando lá. Ok? Muito bom esse livro. Então vamos lá. Então, aí alguns vão dizer, mas apóstolo quer dizer aquele que foi enviado. É verdade. Então, se nós formos pensar assim, todos nós somos apóstolos, certo? Todos nós somos enviados a pregar. Legal, ótimo. Então, por que tem que ter um que tem que estar acima de tudo? Tem que ter um que tem que estar acima de todos, usar um anel especial, só andar de carrão com segurança, avião e tudo mais. Por quê? E se ele está dizendo que ele é um apóstolo, se ele está dizendo que ele foi chamado pelo Senhor Jesus de ser apóstolo, uma das primeiras coisas que o Senhor Jesus fez quando chamou para o apostolado foi o quê? Para os pescadores? Deixa tudo. Vem e me segue, agora você vai ser pescador de homem. Não faz sentido para mim. Faz sentido para você? Para mim não faz. Então, paramos por aí. Profetas. Profetas eram aqueles que de certa forma previam o futuro, ou falavam sobre o futuro, né? Mas, não prever o futuro ficou feio, né? Não, eles não previam nada, eles falavam sobre o futuro porque eles eram revelados. Esse negócio de prever futuro é coisa de cartomante, né? Então, esquece isso, não, profeta não é isso. Profeta, ele falava sobre o futuro, mas não previa o futuro. Ele falava sobre o futuro porque ele era revelado através do Espírito de Deus. Melhorou, né? Então tá bom, mas esse prever o futuro, que eu disse erroneamente, vamos colocar entre aspas isso, esse prever o futuro não era por ele mesmo, mas ele era revelado, ou seja, ele proclamava a palavra que lhe foi entregue. Por isso, todas as vezes que o profeta ia proferir uma palavra a alguém, ele dizia, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Por quê? Porque ele estava dizendo o que lhe foi dito, ele estava proclamando ao povo, ele era uma espécie de mensageiro. Deus falava com ele e ele falava com o povo. Amém? Então esse é o profeta, ok? Depois então de fechado o cânon bíblico, depois de completo o cânon bíblico, não existe mais essa função. Não existe mais essa função, porque se existir, então nós vamos ter que começar a acrescentar coisa para a Bíblia, porque aí nós vamos ter que falar, assim diz o Senhor. E aí nós vamos ter que abrir o cânon de novo. E aí nós vamos dar um problemão danado para os historiadores da igreja, né, pastor Kleber? Não é verdade? Então, hoje o profeta, quando você ouvir profeta, entenda-se, aquele que expõe as escrituras, aquele que proclama a palavra de Deus. Se tiver profeta falando outra coisa que não for a palavra de Deus, rejeita, não é profeta. Rejeita porque não é profeta. Amém? Então vamos lá. Evangelista. São missionários itinerantes, que geralmente não ficam em um só lugar. É verdade, todos nós devemos pregar. Todos nós somos chamados a pregar. Mas Deus deu a esses homens dons especiais para desenvolver tal papel. E isso é um dom, gente. Isso é um dom, e um dom muito especial, porque essas pessoas, quando elas são sérias, verdadeiramente no sentido da palavra evangelista, missionário, eles largam tudo.
Eles largam família para trás, eles largam tudo. E, quando não, levam a família para sofrer junto, para viver junto, para pregar a palavra, para ensinar a palavra. Então, isso é um dom especial. Pastores e mestres. Um só ofício, duas funções. O pastor deve ensinar, deve exortar, deve alimentar, deve cuidar, proteger e vigiar. Todo pastor tem que fazer isso. Todo pastor, ele deve ser um mestre, porque todo pastor deve ensinar. Mas nem todo mestre é pastor. Entende isso? Nós temos que também saber dividir. O pastor deve ter as duas funções, mas aquele que é chamado para ser mestre, é chamado para ser mestre. E muitas vezes ele não é o pastor. Ele não é pastor, ele é mestre, ele ensina. Ele ensina com intrepidez, ele ensina com sabedoria, ele ensina com o poder do Espírito Santo, mas ele não é chamado para ser pastor, é chamado para ser mestre. Ok? Então vamos lá. Então, esclarecido aqui, entendeu? O que eu quero que vocês entendam é acerca eu sei que do resto vocês já sabem, mas eu quero que vocês entendam de uma vez por todas acerca de apostolado e profetas. Ok? Entenderam? Vamos lá então. E agora, por último, nós já falamos de conduta, unidade, diversidade, e agora vamos falar de maturidade. Maturidade. Versos 12 a 16. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogadas para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada um realiza a sua função. Irmãos, todos os dons são dados por Cristo à igreja e têm os seus objetivos muito bem estabelecidos. Aperfeiçoamento dos santos. Quando nós falamos de aperfeiçoamento, nós estamos falando de maturidade. Quando nós falamos de aperfeiçoamento, estamos falando de sabedoria, transformação. Aperfeiçoar é tornar algo melhor, não é? Quando você quer aperfeiçoar alguma coisa, você está querendo, desejando tornar essa coisa melhor, mais bonita, mais apresentável, quase que perfeita. Esse deve ser o nosso desejo como crentes. Nós devemos querer ser aperfeiçoados todos os dias. Desempenhar o serviço, diz a palavra. O papel do pastor e mestre na igreja, além de cuidar, é esperar e preparar que outros crentes possam desempenhar a obra. Irmãos, se eu sair daqui amanhã e deixar a igreja sem um pregador, sem um professor de escola bíblica, sem um líder de grupo nos lares, eu não cumpri meu papel. Então, é por isso que eu pego no pé mesmo. É por isso que eu encho mesmo a cabeça de vocês. A gente precisa fazer isso. Do mesmo jeito que o músico, que se dedica, que fica aqui, e daqui 2 anos ele sai daqui, não tem ninguém tocando violão direito, não tem ninguém cantando direito, ele vai se sentir frustrado, ou não, Diego? Claro que vai. Claro que vai. Então, para isso nós estamos aqui. Para que tudo isso? Para edificação. A finalidade de tudo isso é edificar a igreja, tornar uma igreja sólida. A igreja que se torna um povo saudável. Saudável por quê? Porque esse povo conhece as Escrituras, ele é ensinado, e não ele só é ensinado, mas ele pratica o ensinamento que recebe. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade. Quem é o nosso maior exemplo? É o nosso Senhor.
O Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 18, 33, que nós devemos ser como crianças, mas não em sua humildade e inocência. Em sua humildade e inocência, nós devemos ser como crianças em sua humildade e inocência, mas não em sua falta de conhecimento e instabilidade emocional. Nós devemos ser humilde e inocente nesse sentido, sim, de adorar o nosso Deus, independente das circunstâncias, mas nós não podemos ser imaturos e instáveis emocionalmente falando. Um crente maduro sabe em quem crê, amém? Um crente maduro, ele não cai em qualquer falácia, porque ele conhece as Escrituras. Não vai ser qualquer vento de doutrina que vai te levar para lá e para cá, você conhece as Escrituras. Não vai ser qualquer pastor que vai te engambelar, não. Nós precisamos conhecer as Escrituras. Por isso que nós damos curso, por isso que nós damos estudo, mesmo que você não participe, mas nós estamos lá. Aí se você não participa, já é um problema seu. Quer dizer, meu também, porque eu encho seu saco de qualquer maneira. Mas tem. Se você falar que não está sendo ensinado porque não tem, você está sendo, no mínimo, desonesto. Desonesto. Porque tem. Ensinamento tem. Então, um crente maduro não vai em qualquer vento de doutrina. O crente maduro sabe defender a sua fé. O crente maduro sabe lidar com as pessoas e com situações difíceis. Nós precisamos saber lidar com essas coisas. Então, irmãos, nós aprendemos hoje, para terminar, que sim, é uma grande maravilha sermos salvos e sermos pertencentes à família de Deus. Remidos, escolhidos, adotados, enxertados à família do nosso Senhor. Mas não devemos, de maneira nenhuma, tratarmos isso, essa bênção que é para nós, de maneira preguiçosa e irresponsável. Porque com a salvação vem responsabilidade. Com o chamamento vem também o servir. Com a obediência vem a nossa conduta. Nós não podemos desligar essas coisas. Temos sim responsabilidades importantíssimas. Afinal, a Bíblia nos chama de embaixadores de Cristo. Nós somos seus representantes aqui na terra. Nós somos os seus representantes aqui na terra. Quando Ele voltar e começar a exigir prestação de contas, quando Ele virar para mim e para você, será que nós seremos aprovados pelo trabalho que Ele nos deixou? Que Ele nos chamou para fazer? O que será que Ele vai falar para nós? Será que seremos aprovados? Será que Ele vai virar e vai dizer: venha, meu filho, meu amado, meu servo fiel? Ou será que Ele vai dizer: aparta-te de mim porque eu não te conheço? Senhor, mas eu estive na igreja a vida inteira, eu louvei, eu preguei, eu ensinei, eu fiz de tudo. Mas aparta-te de mim porque eu não te conheço. O que será que Ele vai falar para nós? A nossa conduta, gente, precisa ter como foco principal a imitação do nosso mestre. A imitação do nosso mestre. Devemos viver em unidade. E graças a Deus, de novo, apesar de unidos, somos diferentes. E devemos, cada um de nós, exercer o trabalho, o chamado, ao qual o Senhor mesmo designou para cada um de nós. Qual é o seu? Qual é o seu? Eu sei o meu. Qual é o seu? Sei o meu não, sei os meus. Qual é o seu? Os seus. É isso que nós precisamos entender. Devemos ter maturidade para lidar com as mentiras, com os falsos profetas, mas maturidade também para vivermos em comunidade. Precisamos ser maduros para viver juntos, gente. Precisa ser maduro para viver casado. Precisa ser maduro para criar filho. Precisa ser maduro. Não é fácil, não. Precisamos ser maduros para todas essas coisas. Sabendo, respeitando as diferenças uns dos outros. Maturidade para lidar com os problemas.
Se nós sair por aí descabelando, domingo que vem tá todo mundo igual o Bruno lá. Ó. Não é, Bruno? Não podia deixar, Bruno. Ainda mais que você cortou, tá bem baixinho assim, ó. E você é grande, não tem como te perder de vista. Não podemos sair por aí descabelando, não, irmãos. A gente pode até descabelar no momento que a gente fica ali desesperado e a gente quer uma solução, mas o nosso papel é parar tudo, orar e pedir direcionamento, paciência, maturidade para lidar com a situação. E principalmente, maturidade para poder ensinar aos outros a como ser um discípulo de Cristo. Temos feito isso? Que Deus, em sua infinita misericórdia, nos capacite e nos abençoe a fazermos isso todos os dias. E que a Ele seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Porque Ele é quem chama, Ele é quem faz e Ele mesmo capacita. Amém? Glórias a Deus. Tem uma música para acabar?